TV Shalom. E Jesus foi para Jerusalém. E havia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste, havia uma multidão de cegos, coxos, enfermos, leprosos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque toda certa vez um anjo descia uma vez ao ano e agitava as águas. E o primeiro a entrar no tanque com a água em movimento era curado de qualquer doença que tivesse. E havia ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, o vendo e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, perguntou: queres ficar curado? E o homem respondeu e disse: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando tento entrar, vem alguém e chega antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, pegue a sua cama e anda. E imediatamente o homem se viu curado, pegou o seu leito, levantou e começou a andar. Amém? Antes de você sentar, eu queria que você repetisse comigo: o dono do tanque. Mais forte: o dono do tanque acabou de chegar. Glória a Deus. Pode sentar. Os meninos que vão me ajudar. Olhe para mim, um pouco da sua atenção, alguns minutos. Olhe para cá. Queridos, Jesus sempre marcou os locais por onde passava. A verdade é que as promessas sobre a sua vinda já são um marco. E todo o Antigo Testamento fala sobre isso e fala sobre a sua vinda. A expectativa da sua chegada ao mundo já era marcante. A expectativa de que o Redentor e Salvador da humanidade viria já era um marco na história. A prova disso é que os magos do Oriente, quando vieram visitar Jesus e trazer os seus presentes, já o aguardavam. E não somente os reis magos, mas também todo mundo do Oriente esperava pela chegada do Messias naquela época. Já no seu nascimento, Jesus marcou a cidade de Jerusalém, perturbando Herodes com a chegada de um rei. Ele marcou os sacerdotes, escribas e fariseus aos 12 anos, em que este ensinava aos doutores da lei sobre as coisas da Torá e do Antigo Testamento. A verdade é que ninguém nunca passou desapercebido por Jesus. E todos aqueles que cruzavam o seu caminho eram marcados pelaquilo que ele tinha para dar. Pedro foi marcado, minha diaconisa, pela pesca maravilhosa. E antes de Pedro voltar ao mar, depois de um dia, de uma noite de frustração, a Jesus dizer: olha, voltemos para a água e lancem a rede novamente. Pedro olha para ele e diz: Senhor, não pesquei nada durante a noite, mas, mestre, debaixo da tua palavra, voltarei para o mar. E quando Pedro volta da pescaria, cheio de peixe, ele olha agora para Jesus e diz, ele não chama mais ele de mestre, mas chama ele agora de Senhor. E diz: Senhor, miserável homem que sou. Ele marcou a vida do doutor Nicodemos quando disse para ele que ele precisava nascer de novo. Quando olhou para o doutor Nicodemos e disse: olha, Nicodemos, você, doutor da lei, estudado, precisa nascer de novo, porque aquele que é carne, mas aquele que é espírito é espírito.
ele marcou, e o que dizer de Zaqueu, que subiu em uma figueira para o ver e contemplar. E de acordo com a sua onisciência, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ceiar com você na sua casa, porque eu te digo que hoje veio salvação para a tua casa. O que dizer do marco que ele fez na vida de Bartimeu, que ao largar a sua capa, foi se encontrar com Jesus, quem sabe certo de que o milagre aconteceria. O que dizer de Mateus, Levi, que está cobrando imposto juntos com mais 200 cobradores, e após dar o seu imposto e pagar aquilo que ele devia por direito, Jesus olha para Levi e diz: Levi, segue-me. E Levi, sem saber, simplesmente abandonou tudo e seguiu a Jesus. O que dizer da mulher samaritana que Jesus, caminhando para a casa de Jairo, teve um encontro com ele, e somente ao tocar nas orlas das suas vestes foi curado. O que dizer de Jairo, que teve a visita dele em sua casa e teve a sua filha ressuscitada? Lembramos da viúva de Naim, quando estava saindo diretamente para o cemitério, e Jesus parou na frente do cortejo fúnebre, e quem sabe tem olhado para ela e diz: hoje não tem morte, mas tem ressurreição. O que dizer de todos esses que por onde ele passava, ele deixava um rastro, ele deixava uma palavra, ele deixava algo marcado na vida daquela pessoa? E não é diferente no livro que nós lemos, no capítulo e texto que nós lemos. O texto diz que há uma festa entre os judeus, e Jesus agora sobe para Jerusalém. E se você perceber nos capítulos anteriores, você vai perceber que esta é uma das 3 festas judaicas em que todos deveriam subir para Jerusalém. Uma delas é a Páscoa, a outra é o Pentecostes, e a outra era a festa dos tabernáculos, em que todos os judeus saíam de sua casa e migravam novamente para Jerusalém, para ali celebrar a festa do Senhor. E muito provavelmente uma dessas 3 festas está acontecendo, e Jesus decide também, porque como bom judeu, praticante da lei, cumpridor da lei, ele sobe para Jerusalém para cumprir os protocolos e ritos da lei de Moisés. O texto diz que ele sobe para Jerusalém, e subindo para Jerusalém, parece que ele está subindo sozinho, parece que ele dispensa os discípulos e decide subir sozinho. E passado todas essas coisas, Jesus vai diretamente ao templo, como nós conhecemos, templo de Jerusalém, ou templo de Salomão. E ele vai se situando até as partes do templo, e existem alguns detalhes aqui. Jerusalém era cercada por pelo menos 12 portas, e cada porta tinha um nome: porta do peixe, porta dourada, porta das ovelhas. Jerusalém era cercada por essas portas, mas dentre as 12 portas existia uma porta em que era a porta que eu chamo a porta do destaque, a porta do status, a porta em que todos queriam entrar por ela, meu amigo Ederlan. Todos queriam, entrar por essa porta, e essa porta na Bíblia é chamada de porta dourada, ou porta formosa, como você queira chamar. E aí os seus neurônios vão lembrar de Pedro e João subindo na hora nona, e lá a porta formosa tem um paralítico, e eles olham para o paralítico e dizem: olha, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo, levanta-te e anda. Essa era a porta do status, em que todos aqueles que subiam para Jerusalém e visitavam Jerusalém queriam passar pela porta dourada. Jesus aqui, ele faz algo diferente, porque o texto começa narrando dizendo que ele subiu e passou pela porta das ovelhas. E a porta das ovelhas era o local ideal, aonde as ovelhas passavam para o sacrifício, para serem lavadas pelos sacerdotes. Somente ovelhas passavam por aquela porta, até porque aquela porta dava de cara com o tanque de Betesda.
E narrando aqui, João diz que no tanque de Betesda, ou melhor, à beira do tanque, existiam ali cegos, coxos, paralíticos, mancos, leprosos e todas as pessoas de sorte de doenças. Estavam ali à beira do tanque. E ele diz que o nome daquele tanque em hebraico é Betesda. E Betesda em hebraico significa casa de misericórdia, como também significa casa das oliveiras ou casa das azeitonas. E meu amigo Edelan, eu começo a notar e perceber que Jesus entra pela porta das ovelhas, aonde eram levadas as ovelhas para serem lavadas para o sacrifício. E o interessante é que se o sacerdote pegava as ovelhas e passava por ali, Jesus está entrando no local ideal. Por quê, Everest? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era ideal, Edelan, ele passar pela porta das ovelhas. Afinal de contas, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando diz, meu amigo Kaique Anjos, que era a porta das azeitonas e oliveiras, eu percebo que quando ele entra ali, porque ele é a verdadeira oliveira, e o óleo da oliveira naquela época era usado para curas medicinais. Quando ele entra naquela porta, ele estava dizendo: agora chegou a cura e a solução. Eu sou a oliveira verdadeira, então é por aqui que eu tenho que entrar. Ele entra pela porta das ovelhas e vai caminhando. Quando ele está de cara com o tanque, e ele começa a olhar e perceber sobre aquele tanque pessoas de todo tipo, de toda situação. Ali tinha cegos, ali tinha coxos, paralíticos, mudos, leprosos, pessoas com todo tipo de doença. E elas estavam ali esperando apenas uma coisa, que era o movimento das águas, o movimento do tanque. Só que Jesus é diferente de nós. Por quê? Primeiro, Edelan, ele entra no local onde ninguém entra, meu pastor. Se todos em Jerusalém queriam entrar pela porta do destaque, ele estava dizendo: eu entro aonde ninguém quer entrar. Quando ele olha para aquela situação, ele percebe ali a situação de cada um, devido à sua onisciência e onipresença, onipotência, e ele sabe que dentre todos aquele ali, um deles é o pior de todos. E ele vai caminhando diretamente para ele, que é o paralítico, ao qual João chama de paralítico de Betesda. E Jesus sabe que ele tem pelo menos 38 anos à beira do tanque paralítico. E ele vai naquele que está no seu estado pior, na sua condição pior. Pergunte por quê. Ele não está, meu amigo, naquela situação, na condição. Eu não caracterizo ele, diácono Ednan, na condição pior por causa da sua doença, não. Porque naquele tanque tinha pessoas também paralíticos, coxos e enfermos. Mas eu caracterizo ele, diácono Ednaelson, como o pior daquela situação, por causa do tempo da espera do milagre. 38 anos à beira de um tanque esperando o milagre. E você pode começar a perceber o quanto tempo do milagre ele nos faz duvidar. Ele nos faz colocar à prova as promessas que Deus fez para nós. E eu te provo isso biblicamente. A prova é João Batista. João Batista está no Rio Jordão batizando, quando ele vê de lá o Cristo vindo até ele. E depois de batizar, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ouve a voz do céu do Pai dizendo: olha, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando João olha para ele, ele vê a pomba descendo do céu na forma do Espírito Santo. E passado algum tempo depois, João está preso na prisão, aprisionado, encarcerado, sem perspectiva de sair dali. E ele pega 2 dos seus discípulos e diz: olha, vão até lá, pergunte a ele se é ele mesmo que eu tenho que esperar, se é ele mesmo ou é preciso esperar outro. Peraí, João viu a voz eterna dizendo: este é o meu Filho amado. Ele viu o Espírito Santo, ele teve a revelação, diácono Ednan, mas ele agora estava preso, duvidando daquilo que Deus tinha dito. Aí quando os discípulos olham para Jesus e perguntam, Jesus diz: olha, diga a João que os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. É esse o meu Cristo que caminha até o paralítico de Betesda.
E chegando até aquele homem, porque 38 anos, eu imagino meu amigo, ele olhando e dizendo, poxa, tinha um colega aqui do meu lado que era cego e foi curado, tinha outro paralítico que estava do meu lado e foi curado, tinha um leproso que foi curado, eu vim aqui, tenho 1, 2, 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 38 anos, e ainda não recebi nada, ainda não fui curado. Jesus olha para ele e pergunta, ei, queres ficar curado? Só que o mais enigmático da resposta daquele homem é: se fosse você, você diria sim ou não? Sim ou não? Sim. O homem não respondeu nem que sim nem que não. Ele expôs aquilo que mais doía nele, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele olha para Jesus e diz: eu não tenho ninguém. Eu não tenho amigos, não tenho homem algum, não tenho ninguém que me jogue no tanque quando as águas forem movimentadas para que eu receba a cura. Só que a pergunta de Jesus não foi essa. A pergunta de Jesus foi: queres ficar curado? E ele disse qual era o problema dele: eu não tenho ninguém. O problema dele não era só paralisia física, mas o fato de não ter amigos e ninguém doía dentro dele. O fato de não ter amigos para caminhar doía dentro dele. E Jesus olha mais uma vez para ele, eu imagino Jesus dizendo assim: olha, você ainda não me entendeu. Faz igual o pregador de hoje. Você não me entendeu, eu vou repetir para ver se você entende. Você quer ficar curado? A pergunta de Jesus para ele não foi: você tem amigo, você tem pessoas, você tem alguém? Não. Jesus estava olhando para ele dizendo: olha, eu tenho uma nova história para você, eu tenho uma nova vida para você. Ei, você hoje quer sair do natural, quer deixar essa vida de lado, quer deixar essa história para trás. Você quer ficar curado? Você quer ficar sã, quer sair do natural e começar a mergulhar nas regiões celestiais, quer sair daquilo que é natural e começar a mergulhar o sobrenatural de Deus. Ei, Jesus estava olhando para ele dizendo: olha, eu não dependo de amigos, eu não dependo de alguém, eu não dependo de pessoas para fazer aquilo que eu tenho na sua vida, aquilo que eu tenho na sua história. Quem está te perguntando sou eu. Você quer mudar de vida, você quer mudar de história, você quer algo novo? Eu estou perguntando a você: quer ficar curado? Você quer ficar sã? Quer sair dessa paralisia? Você quer ter algo novo na sua vida? Eu tenho uma nova história para você. Quer? Você estava paralítico 38 anos e ninguém veio até você. Eu olho para você e pergunto: quer algo novo? Quer mudar de vida? Quer mudar de história? Quer sair dessa paralisia que você vive e caminhar novamente? Quer ficar curado? Eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém, não tenho homem algum que me jogue nas águas quando é movimentada. E o texto diz que o anjo vinha, descia, movimentava o tanque, movimentava as águas, e o primeiro que fosse jogado ali dentro seria curado. Então ele estava alegando a alguém que jogasse ele dentro do tanque quando as águas fossem movimentadas. Só que Jesus estava olhando para ele e dizendo: se você quer ficar curado, existe um critério. Eu não dependo de homens. Vou repetir: eu não dependo de homens. Vou repetir: eu não dependo do movimento das águas. Eu não dependo da descida do anjo. Eu não dependo de alguém que precisa carregar você e jogar lá. Por quê? Eu não dependo disso. Porque tem uma coisa que eu preciso te falar, paralítico. Você não tem amigos, você não tem homens. A sua expectativa, a sua visão está baseada nos homens. O seu coração, a sua proposta
está focada no natural, nos homens. A sua visão é terrena. Porque eu lhe digo que os seus amigos não podem fazer muito. Por quê? Porque eles só podem fazer uma coisa por você: pegar você e jogar dentro do tanque. Sim ou não? Só que os seus amigos podem te jogar dentro do tanque, mas quem faz o milagre... Vou repetir para ver se você melhora. Os seus amigos podem até te ajudar, Kaique. Os seus amigos podem até te pegar, podem te colocar dentro do tanque, dentro das águas, mas você precisa entender que quem faz o milagre é aquele que é maior do que seus amigos. Então, ei, deixa o homem para lá, deixa pessoas para lá. Quem faz o milagre é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Levante a mão direita comigo, porque ele está dizendo: ei, você não depende de homens, você não depende de pessoas, a sua dependência está naquele que te chamou. Seus amigos te colocam na rota do milagre, mas quem faz o milagre? Seus amigos te colocam no caminho, mas quem faz o milagre? Seus amigos te colocam na porta, mas quem abre? Seus amigos colocam o seu currículo em cima da mesa, mas quem assina? Porque eu te digo que se de cima não vir a resposta, não acontece, não vai, não dá certo. Mas ele está dizendo: ei, não se preocupa, não se acanhe. Se ninguém se levantar, eu deixo lá. Se ninguém se levantar, eu deixo lá. Eu vou lá. Detalhe: 38 anos na beira do tanque, esperando o movimento das águas, esperando o milagre. E quando Jesus chegou, ele não percebeu uma coisa: que o dono do tanque tinha chegado. 38 anos naquela situação e não percebeu que o dono do poço, que o dono do tanque chegou. E ele está dizendo: eu preciso de alguém. Jesus está lá parado na frente dele. Eu preciso de homem para me levantar. Jesus está parado na frente dele. Eu preciso de alguém para abrir a porta. Jesus está lá parado na frente dele. O paralítico ainda não tinha entendido, meu amigo Carlos Daniel, meu amigo Diácono Adinaelcio Rocha, ele ainda não tinha entendido que as águas do tanque só curariam ele por fora, mas aquele que era maior do que o tanque iria curar ele por dentro. Ele não sabia que a fonte tinha ido ao tanque. Ai, meu Deus. Diácono Adnan, ele não sabia que aquele que estava na frente dele era maior do que o tanque, era maior do que as águas. E quem é maior, a fonte ou a água do tanque? Aí você vai me dizer: Evers, quem é maior é a água do tanque. É claro, o tanque é maior, enche mais, comporta mais. Só que tem um segredo: se não tiver fonte, o tanque não enche. Se não tiver a fonte dela, o tanque não é cheio. Ele estava dizendo: ei, não olha para a água do tanque, olha para a água da fonte, olha para a água da fonte, olha para a água da fonte, olha para a água da fonte. A fonte chegou. A fonte acabou de chegar. Olhe para alguém do seu lado e diga: ei, melhor, ei, hoje não tem tanque, não tem anjo e também não tem movimento de águas, mas o Pai está presente.
mas a fonte está presente, mas o dono do tanque está presente. Hoje não tem anjo, mas tem o próprio Cristo. Hoje não tem anjo, mas tem Ele. E Ele está dizendo: ei, se eu não mandar homens, se eu não mandar anjo, eu mesmo vou lá, eu mesmo vou lá, eu mesmo vou lá. Quem acredita que Ele veio aqui hoje, levante a sua mão e abre a boca para o Cordeiro. Isso, adore mais, porque Ele está dizendo: quem veio aqui hoje não é o pastor. Mais importante do que o pastor, do que o pregador, do que a TV Shalom, é aquele que é o dono do tanque. E é aquele que te chamou, te chamou, te chamou, te chamou. Ele diz: o tanque, as águas do tanque, ele seria curado pelo movimento delas. Quando fossem agitada, jogado, curado. Jesus está dizendo: hoje não tem movimento. Hoje não tem movimento. Porque movimento não é essencial, mas tem algo que é mais essencial do que movimento. E que se não tiver, não tem movimento. Jesus está dizendo: olha, hoje não tem movimento, porque o tanque vai te curar pelo movimento das águas. Eu vou fazer diferente, eu vou te curar pelo poder da palavra. Ai, meu Deus, hoje não tem movimento, eu vou te curar pelo poder da palavra. Aqui, ó, levanta-te, pega a tua cama e anda, porque hoje o que não falta é palavra. Hoje não tem movimento, mas tem, ó. Porque não existe movimento, mas aonde tem palavra, a igreja é movimentada. A igreja é movimentada. Não é eu que estou dizendo, Caí, que é a Bíblia. Que o povo saía de Jerusalém para ouvir João Batista no deserto. O que era isso? O poder da palavra, a graça que a palavra tinha. Sai do tanque, sai dessa situação, sai dessa paralisia. Para de colocar a sua visão em homens e coloque naquele que te criou, naquele que te chamou. Até quando você vai ficar se baseando naquilo que os outros dizem? Até quando você vai ficar esperando o que as pessoas podem fazer para você? Até quando você vai se desesperar achando que não vai? Beba da água da fonte nesta noite. Beba do dono do tanque nesta noite. Porque as águas do tanque curaria ele somente por fora, mas a água da fonte curaria ele por dentro. O tanque só ia mudar o exterior, a fonte não. Ia mudar o interior e depois o exterior. Quem está à espera das águas do tanque está em busca de movimento. Mas quem espera a água da fonte busca o pleno avivamento. A conversão de um pecador é a cura de uma doença espiritual. E nós fomos feridos pela maior doença, que é o pecado. E Ele um dia nos perguntou: quer ficar curado? Quer ser outra pessoa? Sai dessa. Sai do tanque. Pega a sua cama. Levanta. Anda. Eis que faço nova todas as coisas. As primeiras coisas já foram passadas e tudo se fez novo. 38 anos em Betesda. E ele passou 38 anos paralítico.
2 minutos de conversa com Jesus e ele já estava carregando a cama. Porque em Betesda ele está desamparado. Em Cristo ele é amparado. Em Betesda ele é esquecido pelos homens. Olha você aí. Esquecido, abandonado, desprezado, largado, jogado ao vento. Mas se em Betesda ninguém lembra de você, não se preocupe, porque em Cristo, em Betesda ele é esquecido, mas em Cristo ele é lembrado. Em Betesda ele está enfermo, mas em Cristo ele é sarado. Em Betesda ele está sem expectativa, sem perspectiva de vida, mas em Cristo ele pega aquilo que feriu ele a vida toda, coloca no seu ombro e diz: hoje eu carrego aquilo que me feriu. Em Betesda a religião aprisiona, meu amigo. Os mitos, as lendas, a religiosidade. Mas em Cristo, ele é livre. Livre. Totalmente livre. Depois da cura, ele pega a cama, pega o leito e anda. Aí o texto diz que vem fariseus e pergunta: quem te curou? Fariseu não dá glória a Deus por aquilo que Deus fez, ele quer saber o motivo por que Deus fez. Aí os fariseus olham para ele e dizem assim: quem te curou? E por que curou no sábado? Aí ele diz: não sei, só sei que fui curado. Porque enquanto você estava em Betesda, ninguém apareceu. Enquanto você estava preso, amarrado em Betesda, ninguém estendeu a mão. Porque enquanto, Gleiciane, você estava desprezado e largado em Betesda, ninguém estendeu a mão para amparar, para lembrar. Mas agora que você está com a cama nas costas, de pé, caminhando novamente, a primeira coisa que vem é fariseu. Quem conhece fariseu aqui? Eu conheço ministérios de fariseu. Eles olham e perguntam e dizem assim: quem te curou? E por que curou no sábado? O homem olha para ele e diz: olha, eu não sei quem me curou, mas aquele que me curou, ele mandou eu carregar a cama. E o detalhe aqui, meu primo Kleber, é lindo demais isso, porque ele diz: olha, é como se ele estivesse dizendo: eu estava 38 anos em Betesda, preso, paralítico, amarrado, e vocês não lembraram de mim. Agora que eu estou de pé, agora que eu estou caminhando novamente, agora que alguém pegou a minha cama e disse: carrega, vocês vêm pra cá, querer saber quem curou, por que fez? Sai pra lá, fariseu, ele me curou. Detalhe aqui, é que a proposta dos fariseus é que você fique em Betesda, caído, amarrado, preso, acorrentado, mas no dia que Cristo chegou, ele disse: olha, se em Betesda é para ficar prostrado, em Cristo é para ficar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Sai pra lá, fariseu, sai pra lá, escriba. Foi ele quem me curou, foi ele. Cadê? Quem foi curado por ele? Quem foi curado por ele? E só você que não está mais em Betesda, mas adora ele de pé. Eu não sei você, mas eu não adoro um Cristo sentado, prostrado. Eu adoro aquele que me colocou de pé, de pé, de pé, de pé. Isso, levante a sua mão comigo e adore aquele que te colocou de pé. Adore a ele, adore a ele, adore a ele. O seu Cristo não está mais preso, ele está de pé. Isso. Não pare de adorar, não. Levante a sua mão comigo e engrandeça aquele que te tirou do tanque. Aquele que olhou para você e disse: ainda que os homens não te deem nada, eu invisto em você, eu levanto você, eu coloco você aonde ninguém quer colocar.
Ei, olhe para cá. 38 anos, meu amigo. E ele estava sobre a cama. Isso é clichê, é visível. 38 anos sobre a cama. No dia que Jesus chegou, ele disse: dessa vez não é você que está sobre a cama, é a cama que vai estar sobre você. Tua cama e anda. Pega aquilo que te aprisionou, pega aquilo que te feriu, pega aquilo que te machucou, pega aquilo que te colocou prostrado. Missionária, coloca sobre o ombro, carrega para todo mundo ver. E quando perguntarem quem fez, olhe para o céu e diga: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Ele quem me curou. Isso, adore aquele que te curou. Engrandeça aquele que te libertou. Betesda não é o seu lugar é em Cristo de pé. Adore. O meu Deus adore. Se movimenta ao som Isso. da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra te escutar. Cadê você que foi curado? O meu Deus, cadê ninguém você consegue dele se que foi restaurado? Se ele não quiser aparecer e faz seu povo entender que em meio ao silêncio está, e ele estará aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele estará aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar, e que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não. Segura esta aí. Só quem não está mais em Betesda vai cantar este coral. Só quem foi. Igual não há, e outro igual não há, e outro igual não há. Cante. Não há. Solta a voz. E outro igual. Cadê você? Cadê você? Cadê? E outro igual não há. E outro igual não há. Não há. E outro igual não há. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer e faz seu povo entender que em meio ao silêncio está, e ele estará aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele estará aqui. Baal tem que cair, irão reconhecer, terão que confessar, e que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. TV Shalom.